Você está ouvindo Eco do Passado com Dinho Oliver. História contada sem enrolação, direto ao ponto. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da Igreja Católica. A história, ou seria melhor, a lenda da mulher que teria enganado o Vaticano e se tornado Papa. Durante séculos, um boato percorreu as ruas de Roma. Em algum momento da Idade Média, uma mulher teria se disfarçado de homem, subido na hierarquia da igreja e assumido o trono papal. Seu nome teria sido Joana, mas ela entrou para a história ou para a lenda como Papa João VIII. Para entender essa lenda, precisamos voltar ao século IX, uma época em que a Europa medieval era dominada por uma igreja poderosa, quase uma superpotência política. O Papa não era só um líder religioso, mas também governante com poder sobre muitos territórios. E claro, era uma época em que as mulheres tinham poucas oportunidades, não podiam estudar nem ocupar cargos públicos ou religiosos. A educação era privilégio dos homens e o acesso às posições mais altas da igreja era exclusivo para eles. É nesse cenário que surge a história da misteriosa Joana. Segundo relatos medievais, Joana teria nascido na Alemanha ou na Inglaterra, provavelmente no início do século IX. Conta-se que ela era uma jovem extremamente inteligente e curiosa, que desejava aprender, mas as portas da educação estavam fechadas para ela por ser mulher. Para driblar essa barreira, Joana se disfarçou de homem e entrou para o clero. Passou anos estudando e subindo na hierarquia, até se tornar sacerdote, depois cardeal e por fim papa. Acredita-se que tenha assumido o papado como João VIII, é o nome que aparece nos relatos. A história diz que tudo corria bem até que Joana teria engravidado. O ponto crítico veio durante uma procissão pelas ruas de Roma, quando ela entrou em trabalho de parto inesperadamente. Imagina o choque da multidão ao descobrir que o Papa, na verdade, era uma mulher. Os relatos variam. Alguns dizem que ela foi linchada na hora, outros afirmam que ela morreu pouco depois, e até quem diga que foi exilada. Seja qual for a verdade, o escândalo marcou a época e gerou muitas controvérsias. Hoje, historiadores estão divididos sobre a existência real de Joana. Muitos acreditam que essa história foi uma invenção medieval, criada para criticar a igreja, satirizar seus erros ou simplesmente entreter. O Vaticano, por sua vez, nega qualquer existência de uma mulher papa e considera a história uma lenda. Porém, por séculos a lenda foi levada tão a sério que até o século XV havia uma estátua de Joana entre os papas em Roma. E mais curioso, até o século XVII, papas recém-eleitos passavam por um ritual estranho. Sentavam-se numa cadeira com um buraco no assento para confirmar que eram homens. Isso mostra como a história da Papa Joana entrou na cultura popular e no imaginário coletivo. Essa história não é a única do mundo. Muitas mulheres ao longo da história se disfarçaram de homens para conquistar direitos negados. Na China, a lenda de Mulan é um exemplo famoso. Na Europa, a médica James Berry viveu como um homem para exercer medicina. Essas histórias mostram as barreiras que as mulheres enfrentavam e como muitas vezes precisavam enganar para sobreviver e se destacar. Seja mito ou verdade, a lenda da Papa Joana nos lembra de como o passado ecoa até hoje em debates sobre gênero, poder e religião. O que é verdade e o que é mito? Talvez nunca saberemos com certeza, mas o eco dessa história atravessou séculos e ainda hoje nos faz pensar sobre os limites do poder e da identidade. Eu sou Dinho Oliver e esse foi mais um Eco do Passado. Até a próxima.